Olá, tudo bem? Como está você? Tem passado a semana? Estamos aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso, na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu sou José Flores, sou ancião desta igreja e convido você para estudar a Palavra de Deus nesse instante. Junto conosco estamos com os irmãos também, atrás da câmera, você está aqui acompanhando e convido você nesse instante para nós estudarmos a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, junto com os nossos irmãos também aqui, em Mateus 13. Mateus 13, o verso 24. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24 fala sobre uma parábola. Jesus falava muito sobre parábolas. Era a forma com que Jesus encontrou para poder falar a pessoas que fosse melhor entendível. Que Jesus estava sempre à frente do seu tempo. Ele tinha que falar para pessoas simples, pessoas muitas vezes sem estudo, sem cultura, muitas pessoas que nem sabiam ler, pessoas que não conheciam as escrituras daquele tempo, que era o Velho Testamento. A Bíblia de Jesus é o Velho Testamento. Então ele utilizava-se então de parábolas. E aqui ele usa então a parábola do joio para poder dar uma ideia de como funciona no fim dos tempos a separação entre os salvos e os perdidos. E se a gente perceber, utilizando a técnica de interpretação de texto da perícope, olhando na parábola anterior, tá? A parábola anterior à parábola do joio, se vocês voltarem uma página aqui, vão encontrar que ali é a parábola do semeador. A parábola do semeador está mostrando que então, que um semeador saiu a semear e largou as sementes, e ela caiu em quatro pontos: na rocha, nos espinhos, em terra seca, e a última caiu aonde? Em terra fértil. Então a próxima parábola, Jesus pega e usa a parábola do joio. E nós percebemos aqui, irmãos, e você que está assistindo, que Jesus, a parábola do semeador e a parábola do joio, ele falou no mesmo momento. É a continuação do mesmo diálogo. Ele não falou a parábola do semeador um dia e dias depois voltou para falar sobre a parábola do joio. Ele falou no mesmo segmento da conversa. Por que nós vemos isso? Porque olha o que diz ali quando começa a parábola aqui, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tá? Naquele mesmo dia, que dia? Naquele dia em que a família de Jesus foi procurar ele. Então ele estava onde? Ele estava numa casa e eles estavam falando então sobre vários assuntos. E ele falou então sobre a parábola do semeador, porque ele diz o quê? Naquele mesmo dia. Seguindo em frente, olha como é que começa a parábola do joio. Outra parábola ele propôs. Então quer dizer o quê? No mesmo momento. O texto, a interpretação de texto, começa ali mostrando que a parábola do joio foi falada no mesmo momento posterior à parábola do semeador, na mesma conversa. Então ele está fazendo o quê? Ele está linkando uma parábola a outra. Então ele mostra como é feita a semeadura, como é feita a pregação do Evangelho, como é que as pessoas recebem o Evangelho e os missionários, e como é que isso vai ser colhido depois, porque toda semeadura tem que haver uma colheita depois. A gente não só planta e não colhe, a gente planta e depois colhe. Então Jesus está mostrando uma parábola que planta e agora ele mostra uma parábola que colhe. E olha o que diz ali. Outra parábola ele propôs. Então nós estamos no capítulo 13, verso 24, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vocês perceberam que ele começa a parábola do joio, aonde termina a do semeador. A parábola do semeador termina a semente em boa terra, né? Que deu a 60, deu a 100, a 60 e a 30. E a parábola do joio, ela no mesmo dia, no mesmo momento, ela começa aonde a outra termina, na boa terra. Então a parábola, a semente caiu em boa terra, cresceu, deu frutos, e na hora de colher aconteceu algo ali, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. É claro que se a gente trouxer a parábola do joio para os nossos dias, a gente consegue fazer um link também com a nossa igreja hoje, nos dias que vivemos. Nós temos as igrejas lotadas, aqui nós temos pessoas aqui.
Todos nós, inclusive eu, fomos a boa semente. Todos nós fomos você também foi a boa semente. Você será colhido, assim como eu, e nós todos aqui seremos colhidos no último dia. Mas aqui mostra o seguinte, que os homens, quer dizer, os homens que plantaram a boa semente, após terem plantado, foram dormir. Lembram na parábola das virgens, que as virgens dormiam, tanto as nécias quanto as prudentes dormiram? Aqui a mesma coisa, os homens que plantaram a semente, dormiram. Não é que dormiram de se despreocupar, mas dormiram por quê? Porque Jesus estava demorando para vir. As pessoas do dia de hoje têm a tendência a se acomodar, se acostumar com essa terra, se acostumar com o mundo que se vive, e a gente tem a tendência de achar que Jesus vai demorar ainda 1000 anos para vir. Então, como a gente se acomoda, tem um projeto missionário, dá para fazer mês que vem, não, temos um problema, vamos fazer o ano que vem, a gente podia fazer uma série evangelística, não, beleza, daqui a 6 meses. Então a gente faz o quê? A gente dorme. Aqui mostra que os homens que plantaram, dormiram. Quer dizer, os mesmos homens que evangelizaram as pessoas, que deram estudos bíblicos, que pregaram, que distribuíram folhetos, agora eles trazem as pessoas evangelizadas, batizadas para dentro da igreja e dormem. É por isso que quando nós pregamos o evangelho e trazemos pessoas dentro da igreja, a gente não pode dormir. O estudo bíblico não acaba quando a pessoa se batiza. A pessoa se batiza no tanque do batismo e no outro dia ninguém vai lembrar dele. A pessoa vem da igreja, senta, assiste o culto, vai embora e ninguém mais se importa. Não. Foi só o primeiro grau que terminou, agora tem o segundo grau, depois tem a faculdade. É necessário fazer o ciclo do discipulado, todo aquele que se batiza, mas não. Diz o texto aqui que aqueles que plantaram boa semente e deram frutos, dormiram. Nós, líderes da igreja, temos a tendência de fazer isso aqui. A gente vai, distribui livros, distribui revistas, distribui folhetos, dá estudos bíblicos, traz a pessoa para a igreja, conduz até o tanque do batismo, e no outro dia, de pós-batismo, a gente deixa a pessoa sentada no banco e descansa, dorme. Isso é que nós fazemos muitas vezes. Não podemos cair nesse erro. O que vai acontecer? Olha o que diz o texto aí. Veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Como é que o inimigo semeia joio no meio do trigo? O joio, para quem nunca viu, alguém que já viu joio? O joio, ele é uma planta muito parecida com o trigo. Dá para confundir. Quando o joio cresce no meio do trigo, só quem conhece mesmo sabe pegar o outro, só que isso aqui é joio, isso aqui é trigo. A pessoa destreinada não consegue definir quem é um e quem é outro. Por isso que é muito fácil cortar o trigo junto, achando que está cortando o joio. O joio cresce junto ali. Então é necessário conhecimento para distinguir quem é um e quem é outro, pelas suas características. O joio aqui foi plantado. Irmãos, muitas vezes nós conduzimos pessoas a Cristo, e conduzimos pessoas até o tanque do nosso batismo, e conduzimos pessoas dentro dos nossos bancos das nossas igrejas, são pessoas mandadas por Satanás. Eu já conheci pessoas que a gente deu estudo bíblico, trouxe para a igreja, batizou, e foram pessoas que só deram desgraça e tristeza para a igreja, só trouxeram vergonha para a igreja. Pessoas que vieram, se aproximaram, se batizaram na igreja, estiveram entre nós, e depois saíram daqui, falando mal da igreja, falando mal de Cristo, falando mal de Deus. Muitos líderes, anciãos de igreja, que saem das igrejas, se apostatam, e depois falam mal de Deus, falam mal dos princípios, falam mal de Ellen White. Ora, era trigo ou era joio? Era joio. Pessoas que vêm para a nossa igreja e estão entre nós, vêm para entre nós e começam a fazer desavença, picuinha, muitas vezes até traição, prostituição, dividir a igreja, fazer facções dentro da igreja, grupos de facção. Isso tudo é joio. E nós não temos condição, inicialmente, de perceber. Somente Cristo e o Espírito Santo conseguem saber quem é quem. Nós só vamos saber depois, por muito tempo.
Eu conheço muitos e muitos exemplos. Estou há 26 anos na igreja. 26 anos na igreja. E mesmo sabendo a diferença entre o trigo e o joio, quando eles já estão ali com o fruto bem desenvolvido, que as vagens são muito diferentes, Sim. As raízes já estão entrelaçadas. Tudo junto. Então, se você retira um, você pode comprometer a plantação. E aí, por isso que a gente tem que esperar a ceifa para poder separar o que é um e o que é outro, que é a mesma coisa na nossa situação. Eu conheci igrejas que eram igrejas fortes, saudáveis, prósperas, que um líder cometeu um pecado, cometeu um erro, né? Um erro de adultério com uma outra pessoa dentro da igreja, adultério fora, adultério dentro da igreja. Metade da igreja foi a favor, metade foi contra, metade achava que ele era inocente, metade achava que era culpado. Resultado da ópera, a igreja acabou. Eu fui para aquela igreja, fiquei 6 meses lá, com 8 membros. Tá? Com 8 membros. Tentei 6 meses tentar levantar a igreja, mas com 8 membros eu não consegui. Essa igreja aqui, com 4 membros a gente conseguiu, não. Aquela com 8 não deu. Com 8 não deu. Aqui com 4 deu. Lá com 8 não deu. Eu mesmo solicitei o fechamento da igreja. O pastor ligou para mim e falou: irmão José, o que o senhor pretende fazer com a igreja? Só que, pastor, eu fecharia a igreja. Eu mesmo solicitei que fechasse a igreja. Era uma igreja próspera, mas um joio, como a irmã falou. As raízes estavam tão bem entrelaçadas que quando arrancaram metade. Veio metade junto. Isso é parecido com a história de Lúcifer no céu. Isso. Ele era tão bem interligado, enraizado com os anjos, os seus companheiros, que quando ele levantou a dúvida, muitos foram junto com ele. Sim. E ele era bem abençoado, ele era bem político, bem politizado entre os irmãos. Então nós temos que ter cuidado. Todas as pessoas que a gente dá estudo bíblico, tem que dar um estudo bíblico para valer. Para valer. Sabe? Tem que dar um estudo bíblico para valer. Eu peguei um estudo bíblico uma vez, que era um casal, a mulher, uma jovem, nasceu e se criou na igreja, estudou na escola adventista desde a primeira série e foi desbravador. O que eu teria para dar de estudo bíblico para ela? Praticamente quase nada. Mas ele não, o rapaz estava a gente chegando. E tinha mais um irmão dele que se interessou. Então nós fizemos um estudo bíblico diferente. Eu ia na casa deles e sentava numa mesa com os 3 na minha frente, e eles faziam perguntas e eu respondia as perguntas. Era um estudo, foi mais ou menos uns 3 meses, todo sábado eu ia lá e respondia 10, 15 perguntas, 18 perguntas, era assim, 2, 3 horas respondendo perguntas. Por fim o casal se batizou, o outro casal quase se batizou, mas pelo menos conseguimos colocar 2. Então nós temos que ter muita confiança, muita certeza dos estudos bíblicos que damos. Não pode ser um estudo bíblico superficial, tem que entrar fundo no estudo bíblico, fazer a pessoa refletir, falar o que realmente é a igreja. Se a igreja tem defeitos, conte para a pessoa os defeitos que a igreja tem. Essa igreja aqui tem defeitos. Se você que está assistindo veio a essa igreja aqui esperando encontrar a igreja perfeita, vou dizer para você, veio no lugar errado. Aqui não é a igreja perfeita. E o dia que a minha igreja adventista, que eu estou hoje, aos meus olhos for a igreja perfeita, eu saio dela. Eu saio dela, porque os 12 discípulos de Jesus não eram perfeitos. Não eram. E era a igreja de Cristo. Fazer as pessoas refletirem no que realmente é, para que não venham com uma visão, chega aqui, vê outra, e aí se arrepende da decisão que tomou, e ao invés de ir embora, não, ficam criando raízes e criando problemas. É assim que o inimigo coloca joio no meio do trigo. Continuando o texto ali, diz o seguinte, no verso 26, capítulo 13: e quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Cresceu o trigo e cresceu também o joio.
Então veio os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Provavelmente ele respondeu: sim. De onde vens, pois, o joio? Não é? Agora, viram aqui? Aqui mostra a parábola que Cristo plantou a boa semente, Satanás plantou o joio. Quem são os servos que estão perguntando aqui? Aqui posso colocar de duas formas. Eu posso interpretar que são os anjos e posso interpretar que somos nós. Nós vamos perguntar para Jesus: mas Senhor, não plantaste nesta igreja aqui trigo? Sim, plantamos. Então de onde é que apareceu esse joio? De onde é que apareceu aquele irmão que veio? E como isso aconteceu? Nós não plantamos a semente boa nessa terra? Plantamos. Mas aí tem a resposta. 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Um maiúsculo. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ora aqui, esta frase aqui tem muita profundidade. Se a gente descobre aqui dentro da igreja, depois de um certo tempo, a gente foi lá, daqui a mais uns 2 ou 3 sábados, nós vamos começar a pregar na rua. Vamos para a rua, distribuir folhetos, livros. Eu já estou sabendo que chegou livros novos na associação. Já chegou livros novos. Eu já vou pedir para o pastor trazer pelo menos umas 2 caixas para nós. Aqui vai dar em torno de 450 livros. 2 caixas dá 450 livros. Trazer umas 2 caixas. Nós vamos para a rua. Nós vamos distribuir livros. Vamos conseguir endereços. Eu já falei com o pastor Joedi, ele vai conseguir para mim contatos da Novo Tempo. Nós vamos visitar também. E vamos trazer o quê? Nós vamos trazer para cá para dentro boa semente. Esta boa semente pode gerar o quê? Joio. Nós não sabemos. Mas é Satanás que manda esses joios. Agora a gente faz o quê? O irmão veio, o irmão recebeu um livro nosso, recebeu visita, recebeu o estudo bíblico por 2, 3 ou 4 meses, veio, fez a ficha, fizemos uma bela cerimônia, uma festa bonita, a gente batizou ele, ou a família inteira. Aí ele vem para dentro da igreja, vai para a escola sabatina, depois descobre que não era bem isso que queria, porque não foi dado um estudo bíblico bem feito. Tem estudo bíblico. Você, meu irmão que está assistindo, se for adventista, sabe disso, nós também sabemos aqui. Tem instrutor bíblico que está dando estudo bíblico e está omitindo, principalmente quando chega no estudo de Ellen White. Quando chega no estudo de profecia, quando chega em Ellen White, quando chega em dízimo, quando chega em reforma de saúde, a pessoa pula por cima e não entra no assunto. E deixa com que a pessoa descubra depois de se batizar que existe uma profetisa. Como eu já vi e já me contaram que viram uma pessoa ali na frente, na hora de responder as 13 perguntas para o pastor, e é perguntado a ele sobre a Ellen White, para dizer assim: mas como assim? Eu nem conheço a pessoa. Não foi dada instrução. E aí descobre que não era isso que queria. E aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos cortar o joio e mandar embora? Agora nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que consertar esse erro. Nós vamos ter que consertar essa tragédia. Vamos ter que dar um novo estudo bíblico para evangelizar quem já está evangelizado. Só falta rebatizar quem já foi rebatizado. Por quê? Porque um instrutor preguiçoso ou desinformado lá atrás, ou por desconhecimento, ou por intenção, pulou por cima de etapas do estudo bíblico e não informou, e deixou para a pessoa descobrir depois que se batiza. E aí a pessoa descobre que não era bem isso que queria, mas aí já está batizado e já criou um laço, um vínculo com a igreja. Aí essa pessoa sai da igreja e vai culpar quem? Vai culpar a instituição inteira pelo erro de uma pessoa. Então temos que dar estudos bíblicos bem feitos. Cortar o joio e mandar o joio embora, a pessoa que poderia ter alguma salvação, sai daqui, perde-se ele, perde-se a família inteira, vai para outra denominação, aprender aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus,
e só vai se salvar, sabe como? Pela misericórdia de Deus. Somente pela misericórdia de Deus. Continuando ali. 29. Pergunta, né? Devemos arrancar o joio? Não, replicou ele, o Senhor. Para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Foi o que ele não falou ali. O joio cria tanta raiz que quando arranca um, arranca o outro junto. Já pensou? Se esse irmão que veio com a família inteira foi pulado etapas, depois ele chega aqui e descobre que ele tem que estudar e aceitar Ellen White como profetiza. Ele tem que ajudar a financiar o Evangelho com os seus recursos, através dos dízimos e ofertas. Ele descobre também que agora ele não pode mais comer e beber as coisas que ele gostava, porque não foi instruído. E aí ele pensa, mas se tivesse falado isso antes, eu não tinha entrado nessa. Só que já passou 6 meses, ele fez amigos. Os filhos fizeram amigos. A esposa fez amigas. A família fez amigos. Irmãos de dentro da igreja gostam deles e criaram um vínculo também. E aí eles vão embora e outras famílias acham que foi injustiçado e vão junto com eles. Quantos já viram isso? Muitos, né? Quem está, não está, vocês não estão vendo, mas atrás da câmera tem gente fazendo telefone na mão quando eu disse isso. Acontece. Famílias inteiras saem da igreja porque outra família, se sentindo injustiçada, saiu por culpa de um instrutor preguiçoso, ou mal intencionado, ou desinformado, que não fez o seu trabalho como deveria ter sido feito. Também não seria talvez um joio? Também, talvez. Em frente ali, se encaminhando para o fim. 30. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então nós temos que fazer o quê? Deixa que estudamos juntos. Se nós dermos estudos bíblicos mal feitos, e isso gerar irmãos e crentes mal preparados, mal orientados, temos o dever de acolhê-los assim mesmo, instruí-los, tentar consertar o erro de quem errou primeiro, fazer o máximo possível para mantê-los na igreja com amor, compreensão. Nós também, em algum tempo atrás, também poderíamos estar equivocados com alguma coisa e aprendemos depois. E fazer com que todos fiquem na igreja, crescendo juntos. E a justiça, quem fará é Deus lá no último dia. Amém? Sempre teremos a ação do inimigo em nossas igrejas. Sempre teremos. Não pense que a igreja vai estar sempre assim, só flores, cor de rosa, céu azul, mares calmos. Não. Elas, volta e meia, ela vai ter seus problemas. Mas nós, como líderes e como cristãos, temos que ter sabedoria, temos que ter a compreensão e também, como eu sempre digo, a maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Isso falta muito nas igrejas. Maturidade espiritual. Como falta? É justamente isso que faz com que pessoas se relacionem mais com pessoas e por isso saiam. E elas não estão se relacionando com o Senhor, elas não estão indo à casa do Senhor para adorá-lo, mas para se relacionar com pessoas. Sim, fazer amigos. E quando nós perdemos essa noção, as raízes com o joio se unem e nos separamos. É isso. Por isso precisamos ter muito cuidado. Podemos nos relacionar sem problema algum, desde que o nosso melhor amigo e o nosso grande objetivo seja estar com o Senhor, nos relacionar com o Senhor e adorá-lo em sua casa. Não apenas temos encontros com pessoas, mas temos um reencontro com o Mestre, como comentamos aqui há alguns dias. Porque primeiro nós nos encontramos com Ele em casa. Sim. Já ouvimos aqui. Nós o adoramos e nos encontramos com pessoas com o mesmo propósito, de adorar ao Senhor, e por isso nós congregamos. Amém. Quero dizer a você que está assistindo, a todos os irmãos que estão assistindo, esse fim de semana eu fiz uma maratona de série.
irmão José fez uma maratona. Será que foi Netflix? Será que foi, como é que é o outro? Amazon Prime. Amazon Prime? Ou Globoplay. Netflix, Globoplay. Não, eu fiz uma maratona no Feliz 7 Play. E eu fiz a maratona da série Heróis da Fé. Então assista você lá, coloque lá no YouTube Feliz 7 Play. E coloque lá Heróis da Fé. É uma maratona com vários episódios, cada um com 30, 32 minutos, 35 minutos. Começando com o primeiro capítulo nos tempos anteriores a Martinho Lutero. E vai seguindo. Eu estou no capítulo 8. Que já está falando sobre o começo do Adventismo no Brasil, né? Estou no capítulo 8, e pelo que eu vi, tem quase 30 capítulos ali. Então, assista você também, se quiser conhecer mais sobre a Igreja Adventista, como tudo começou, como tudo foi. Feliz 7 Play, Heróis da Fé, capítulo 1 em diante. Amém? Convido você que está aí, e nós estamos aqui também para fazermos uma oração e nos despedirmos. Santíssimo Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, por termos de pregar e estudar a Tua Palavra. Seja conosco, Senhor, nos dando sabedoria para conduzir as boas sementes sem trigo. E se acaso tivermos joio, Senhor, que tenhamos sabedoria dos altos dos céus para também podermos administrar a situação. Esse é o Senhor por todo, em nome de Jesus.